Chegamos então à nossa segunda aula, né, do nosso curso de Hidráulica Industrial, segunda aula do módulo 1, né? E nesta aula então vamos trabalhar um pouquinho os componentes que fazem parte da unidade hidráulica, conhecer a sua simbologia, a sua função, né, dentro desse conjunto, ok? Vamos para a segunda aula. Então, a unidade hidráulica é formada, como nós vimos, por vários componentes, é um conjunto de componentes, né? E cada componente vai cumprir uma função, né, nesta unidade hidráulica. É isso que nós vamos ver então agora, né? Os componentes da unidade hidráulica, né? Quais são os componentes principais, né? Nós temos o motor elétrico responsável por transmitir o movimento, né, para a bomba, né, a bomba hidráulica. Nós temos a bomba hidráulica, né, que ela é responsável por forçar o escoamento do óleo, né? Nós temos a válvula limitadora de pressão, né, que tem como função regular a pressão máxima de trabalho, né? O reservatório, que nós já conhecemos, né? Nós temos o filtro, né, o filtro de óleo, que também está no reservatório, né? Nós temos também o visor, para que eu possa verificar o nível do óleo do reservatório. E eu tenho o bocal de enchimento, né, para completar o óleo quando ele estiver no nível abaixo do adequado, né? Cada componente desse possui uma simbologia. Quando você olha um projeto hidráulico de uma máquina, você vai verificar lá símbolos, né? São símbolos normalizados para facilitar a interpretação do sistema, né? Vamos ver as simbologias? Olha só, a primeira simbologia que nós temos é a simbologia do reservatório. No projeto hidráulico, a simbologia de reservatório e de linha de retorno é a mesma, né? Então é esse sinal que nós estamos vendo ali, né? Esse símbolo, né? O símbolo de linha de retorno e de reservatório, né? Nós temos também a simbologia de motor elétrico, a simbologia conhecida, que nada mais é do que uma esfera, né, com a letra M dentro, né? Válvula limitadora de pressão. Olha só a simbologia como é interessante, né? Ela é autoexplicativa, né? Se você observar, na direção da seta, eu tenho na saída eu tenho uma simbologia de reservatório. O que isso quer dizer? Que a reguladora de pressão, quando a pressão chegar na pressão máxima, ela vai direcionar o óleo novamente para o tanque, né? Em cima da válvula limitadora eu tenho uma mola e uma seta inclinada. Isso significa que, naquele ponto daquele componente, eu tenho um acesso externo de regulagem. Ou seja, na verdade é uma manopla que eu tenho ali, que eu regulo a pressão de trabalho, né? Na verdade eu regulo a pressão de trabalho porque eu regulo a pressão da mola, ok? Simbologia de filtro de óleo, né? Um losango com um pontilhado no meio é uma simbologia de filtro de óleo hidráulico, né? Simbologia de manômetro, né? Uma esfera com uma seta, é o nosso manômetro, né? E simbologia de válvula de retenção por mola, né? Nós vamos voltar a ver essa válvula em outra aula, mas como ela está presente na unidade hidráulica, é bom nós colocarmos ela aqui, né? Ok? Essas válvulas geralmente estão instaladas em paralelo com o filtro, vamos entender um pouquinho mais adiante isso, né? Ok? Então, as simbologias básicas dos componentes básicos, né, presentes numa unidade hidráulica. É claro que você vai encontrar unidades hidráulicas com muito mais componentes, né? Tem unidade hidráulica que tem duas bombas, 3 bombas, enfim. Mas esses são os componentes comuns a todas as unidades hidráulicas. E qual é a função de cada componente na unidade hidráulica, né? Então nós temos o reservatório, que tem como função conter o óleo, né? Isso é bem claro. Mas ele também cumpre outras funções, que é refrigerar o óleo hidráulico, separar o condensado do óleo hidráulico, além de reter impurezas que vêm do sistema pela linha de retorno. Então veja quantas funções tem o reservatório da unidade hidráulica, né? Bomba hidráulica, né? A função dela é forçar o escoamento do óleo, né? Então ela vai deslocar esse óleo para o sistema, né? Ele vai bombear o óleo para que haja a pressão no sistema necessária para a máquina operar.
Válvula limitadora de pressão, como o próprio nome diz, ela vai limitar a pressão de trabalho. Ela sempre vai regular a pressão máxima de trabalho, né? Válvula de retenção por mola, essa tem uma função específica. Ela é instalada em paralelo com o filtro, né? Na linha de retorno. Ou seja, quando o filtro saturar, né? O filtro entupir, vamos dizer assim, né? Essa válvula vai abrir e ainda possibilita que o óleo volte para tanque, volte para o reservatório, né, para não parar a máquina, né? Então, ela sempre vai abrir quando o filtro saturar. Filtro. Filtrar o óleo, né? Então, só que ele pode ser instalado de algumas formas. Posso instalar o filtro na linha de pressão, posso instalar o filtro na linha de sucção e posso instalar o filtro na linha de retorno, né? Tem vários pontos que eu posso instalar a filtragem do óleo. E o manômetro, né, que é aquele relógio, né, que me dá a informação visual da pressão de trabalho do sistema, se está adequada ou não, né? Uma das funções importantes, né, num sistema hidráulico é a filtragem do óleo. Posso garantir a vocês, né, trabalhei muito tempo na manutenção, que a maioria dos problemas no sistema hidráulico é por óleo contaminado, por óleo sujo. Então é importante demais a filtragem, né? E eu posso instalar então o filtro de 3 formas, né? A forma A, né, que é a filtragem na linha de sucção, ou seja, o filtro está antes da bomba, né? Ele está naquela linha que está entre a bomba e o reservatório, na linha de sucção. A forma B de instalar é a filtragem na linha de pressão, quando o filtro está após a bomba, na linha de pressão, né? E o modo C, que é a filtragem na linha de retorno, que é quando o filtro ele está instalado na linha de retorno, ou seja, naquela linha que traz o óleo de volta para o reservatório, eu tenho uma filtragem. Então são as três formas de eu instalar o filtro. Posso ter uma só no sistema? Posso. Posso ter 2, 3? Posso, né? Isso vai depender muito do sistema, da necessidade de filtragem daquele óleo, né? Tá? Mas são as formas de instalar o filtro. Filtro na linha de sucção, filtro na linha de pressão e filtro na linha de retorno, né? Muito bem, pessoal. Então essa foi a nossa segunda aula desse módulo 1, né? Nós então agora conhecemos os componentes, né, da unidade hidráulica, as funções específicas de cada componente, né, para nós entendermos que essa unidade, né, que é formada por esse conjunto de componentes, né, precisa, é claro, que cada componente cumpra a sua função para que a unidade entregue realmente o trabalho que ela foi projetada para entregar, né? Ok?